Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fala Carlão, com o apoio do Clube Agro Brasil, continua aqui fazendo a cobertura total do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. E, gente, mais prateleira de cima agora é simplesmente impossível, porque aqui do meu lado está Adam Stemmer, que é presidente da Agrária, uma das grandes cooperativas do Brasil. Ô Adam, obrigado pela gentileza, da sua presença aqui em falar conosco, viu? Carlão, eu agradeço o convite, obrigado. E eu falo o seguinte, a gente começa aqui meu programa dizendo o nosso bordão é o seguinte: ninguém nasce presidente. Antes da gente falar da agrária, antes da gente falar do que viemos aqui, eu queria que você contasse um pouco a sua história de vida. Queria saber se você é filho de produtor, se você nasceu em berço de produtor rural. Como é que foi o berço que te viu nascer? Bem, eu sou primeira geração no Brasil, né? Meu pai e minha mãe nasceram na Croácia e final de 44 eles fugiram e moraram 7 anos na Áustria como refugiados e lá ocorreu uma organização de formar um projeto no Brasil, um projeto de agricultores para o Brasil, e esse projeto foi feito por um senhor chamado Michael Mohr, que fundou a Agrária. Era um engenheiro agrônomo e ele tinha uma intenção de trazer várias famílias para o Brasil e logrou trazer 500 famílias para o Brasil, para o Paraná. E a cooperativa agrária foi fundada antes dos primeiros imigrantes chegarem. Foi organizado para 500 famílias virem, 2.500 pessoas. E a cooperativa agrária foi fundada antes e ela organizou toda a imigração, todo o conceito da imigração, dividiu as 500 famílias em 5 colônias, né, em 5 vilas para ficar mais perto da terra, né. Inicialmente era em torno de 25, 35 hectares para cada família, áreas pequenas, né. E todo imigrante naturalmente nasceu cooperado, né? E ele já saía da Europa já sabendo que receberia terra, casa e alguns utensílios, e para isso ele já devia tanto e tinha um prazo de pagar de 6 anos, né? Então foi um projeto bem organizado, né? Financiado pela ajuda suíça para a Europa pós-guerra, né? Mas tinha um prazo de devolução de 6 anos. Então meu pai veio para o Brasil com 14 anos, né? E minha mãe com 12, sem os pais deles que faleceram na guerra, né? Então foram anos iniciais difíceis, né? Pois é uma nova terra, gente jovem, sem conhecer a terra, as condições locais, né? Hoje Guarapuava, ou Entre Rios, ainda fica longe das grandes centros. Em 51 ficava muito longe, né? Eu posso imaginar isso. Ficava muito longe, mas como foi um projeto organizado, organizado pela cooperativa, então desde cedo foram criadas escolas, hospital, equipamentos para fazer ruas e estradas, então tudo em torno da cooperativa, né? O projeto teve, eu diria assim, não um insucesso no começo, nos primeiros 15 anos, mas ele teve várias dificuldades nos primeiros 15 anos e depois dos 15 anos, com o advento da vinda da cultura da soja e uma nova diretoria já com pessoas que estudaram no Brasil, se formaram em São Paulo e coisa, o projeto logrou. Então eu sou filho, né, de um imigrante, né, primeira geração no Brasil, de um produtor rural, cooperado da agrária, né? E eu também me tornei cooperado da agrária, né? Meu pai tinha um conceito muito forte, né? Como refugiado de guerra, como passou fome e outras coisas, né? Muitas dificuldades. Ele dizia que o mais importante é estudar.
e meus filhos vão estudar. Então eu tive o privilégio de ir para fazer o segundo grau já em Curitiba, né? E daí fiz faculdade de economia e também engenharia mecânica, e quando eu estava me formando, o presidente da época da agrária me chamou e disse: a agrária vai crescer no futuro, precisamos de gente, reconsidere ficar no interior, né? Porque todo estudante tem, claro, cidade grande. Você me lembrou aqui agora com a sua frase. A frase do seu pai era uma frase que a minha mãe sempre dizia. Eu também nasci na roça e ela me falava assim: meus filhos, ela não teve estudo, mas ela falava assim: meus filhos vão estudar todos, porque só o estudo pode transformar, né? Só transformar, e também meu pai usava uma frase: o estudo ninguém rouba, a terra, os bens podem ser, como, claro, ele foi expropriado, o meu avô foi expropriado na Iugoslávia, né? Então ele sabe o que era isso, né? Então ele dizia que o estudo ninguém vai te roubar, então isso fica para sempre, né? É bem sábio isso, né? Que coisa maravilhosa. Agora, você quando foi estudar, e eu fico pelo seu perfil, estudante de economia, engenharia mecânica, você, eu acredito, sempre foi um aluno muito aplicado, porque para fazer um curso de economia já não é fácil, ainda junto um curso de engenharia mecânica, eu diria que você era possivelmente um dos primeiros alunos da classe, se não fosse o primeiro aluno. Você, quando decidiu fazer esse curso, eu estou imaginando que talvez seria para... Você saiu para estudar, como a gente falava. Eu, no meu caso, a gente saía para estudar para não voltar na roça. E você acabou que um dia você tem que voltar para a roça. Eu fui para não voltar. Exatamente isso. E na minha cabeça isso era bem firme, né? Mas com essa conversa com o presidente, com projetos que a agrária já tinha, né, de industrialização, verticalização no agronegócio e crescimento, né, eu diria assim que fui convencido e jamais me arrependi de ter ficado na roça, como você disse. Jamais me arrependi, adoro o que eu faço desde o começo, né? Eu comecei na cooperativa, daí no departamento de obras, né? Então, tive muitos aprendizados nas obras, depois a parte operacional, recepção de grãos, as unidades de recepção, manutenção e etc. E depois assumi a gerência industrial e depois, em 1999, a superintendência. Fiquei 24 anos na superintendência geral, né, como executivo, né, e agora, na virada do ano, o Conselho de Administração me convenceu a me candidatar a presidente, né? Aí eu saí, porque tem que sair pelo estatuto, saí da cooperativa e me candidatei para a presidência, né, do Conselho. Graças a Deus passou tudo bem, né? Mas como filho de produtor, como ter o pé na terra, eu me sinto muito bem. Você, antes da gente falar mais um pouco aqui da agrária, eu queria que você me contasse assim, uma experiência. Agora, você está falando como presidente desde março. Eu acho que você teve também que tomar uma decisão tão importante quanto a decisão que você tomou de ter voltado para a roça. Só que agora uma decisão, vamos dizer assim, você teve que sair de uma carreira que você tinha como executivo para assumir um desafio como produtor. Como é que está sendo essa experiência aí desses meses aí? Um pouco estranha. Não tem muito de estranho, mas eu já explico o porquê. Então, eu estava preparando o sucessor meu, né, a sucessão na superintendência, e agora já foi implementada essa reestruturação, já tem um novo superintendente, né? Mas eu estava preparando isso no meu conceito, mais 2 anos e coisas, como ficar como mentor da nova estrutura. E isso aí, eu fiquei surpreendido com o convite, né, do presidente e de todo o conselho, né, com muitos argumentos, né, e eu diria assim, eu não podia declinar disso, né, desse convite, porque e esse convite também seguiu
de compromissos, né? O maior compromisso é fazer uma reestruturação na governança para termos sucessão no futuro mais profissionais, né? Preparar sucessores e esse é o propósito da minha gestão, né? Fazer uma mudança na governança. Muito bom, excelente. Olha, a conversa está indo muito bem. Eu queria saber o seguinte, agora me fale um pouquinho então da agrária, né? Eu acho que é importante. Eu já falei primeiro que eu acho o nome lindo. Agora você já está me falando que a agrária já tinha lá, já tinha na Europa. Então, me conte como é que é a agrária. O que é que você está pilotando hoje? Tá. Eu vou começar pela Europa, já que você. Então, após guerra, da Primeira Guerra Mundial, né, porque nós morávamos, quer dizer, meus antepassados moravam no Império Austro-Húngaro, né, onde a língua oficial era o alemão, né, por isso hoje nós falamos alemão ainda em Guarapuava, Entre Rios, né. Então, após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi todo dividido em vários países e após essa divisão havia muitas dificuldades políticas, comerciais e aí na Iugoslávia, em 1922, foi criada a agrária, primeiro como uma cooperativa de crédito e depois como uma cooperativa de grãos, etc. Em 1943, 39, 43, tinha só na Iugoslávia 628 cooperativas singulares com 99 mil sócios, né? Então a agrária era grande, né? Mas em 41, quando foi dividida a Iugoslávia em vários países, ficou a Croácia separada e dentro da Croácia também ficou a agrária. E o último presidente da agrária Croácia foi quem fundou a Agrária Brasil, né? Então tem uma sequência, ele também foi refugiado na Áustria e organizou essa imigração para o Brasil, que eles queriam que nós somos de uma etnia chamada suábios do Danúbio, que estes continuassem na agricultura como era na Iugoslávia, Romênia, Hungria, né? Então, ele organizou esse projeto e veio para o Brasil. Ele também foi o primeiro presidente da agrária no Brasil. E, claro, no começo, uma imigração, um projeto desse enfrentou muitas dificuldades, né? Mas foi sempre crescendo, mas menos do que esperado, né? Em 1966 assumiu uma nova diretoria, né? Com pessoas que já dominavam bem o português, já estudaram em São Paulo, conheciam mais da realidade. E essa nova gestão fez uma reformulação dentro da cooperativa, colocando 3 princípios básicos, né? Promover o social cultural, capitalizar a cooperativa e fazer reforma agrária, né? Então assim nasceu um colégio, um hospital, o museu e outras coisas na área social, cultural, né? Para fixar o homem ao campo, né? Era importante ter uma escola boa, etc. Também a capitalizar a cooperativa, passou-se a fazer um desconto maior para os cooperados, né? Para capitalizar. E na reforma agrária, naquela época era possível, hoje já é bem mais difícil, terra está escassa, né? Mas na época a agrária comprava terra, fazendas, dividia elas e cooperados se propunham a comprar aquela fazenda, entregavam, por exemplo, alguém que tinha 30, 40 hectares, entregava 30, 40, recebia 150, 200. E um prazo para pagar. E com isso, isso deu um boom, né? Nesse tempo também, final dos anos 60, veio o soja, que também deu um boom, né? E esses 3 princípios hoje ainda estão de pé, né? Foi a coisa mais certa que foi feita por essa diretoria, né? Esse presidente que fez isso ficou até 1994 como presidente, 66, 94.
chamava Matias Lê, né? Então ele fez isso. E esses princípios mais ou menos continuam hoje ainda. E logo seguiu um outro princípio que a agrária industrializa tudo o que faz. Tudo que o produtor produz. Então nós produzimos cevada na região, porque nossa região é alta, 1.100 metros acima do nível do mar. Então cevada, temos maltaria, né? Hoje a agrária é responsável por 30% do malte ou da cerveja consumida no Brasil, né? Vem de malte da cooperativa agrária, né? Se produz trigo, moinho de trigo, produzimos soja, esmagamento de soja, produzimos milho, tem uma indústria de milho, de industrialização de milho, tem fábrica de ração que junta tudo, né? E fora isso temos uma empresa, uma joint venture que junto com uma empresa da Alemanha que chama Irex do Brasil, que prepara misturas para panificação e confeitaria, né? Então os clientes são grandes padarias, os supermercados, etc., né? Temos uma empresa no Uruguai para comercialização chamada BMS, que faz negócios internacionais, né? Temos usina hidrelétrica, participamos com 20% de uma indústria de fertilizantes e tem negócios menores ainda. Então, diversificado, mas esses princípios foram traçados e sempre a ideia é tudo que o cooperado produz verticalizar. Olha, eu fiquei aqui sem fôlego, porque você tem um desafio, é gigante seu desafio, mas eu acredito que hoje os números da cooperativa, e eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, para a gente falar um pouquinho em termos de faturamento, de negócio, como é que está a cooperativa hoje? Não, eu vejo que os últimos 3 anos foram muito fabulosos, né? Apesar da pandemia, para o agronegócio como geral, para a agroindústria, né? A cooperativa fatura hoje em torno de 8 bilhões, né, de reais, foi 7.900 e pouco, 8 bilhões, né? O resultado foi muito bom também, né? Então penso eu que entre as 3 melhores em termos de resultado proporcional ao faturamento no Brasil. E esse resultado, ele volta para o cooperado, como é que é isso? Nós temos uma forma diferente de trabalhar, nós não trabalhamos com preço balcão, nós trabalhamos com preço lote cooperado, que é um pouco diferente da maioria das cooperativas, né? Então a agrária tem um outro princípio desde o início, é fidelidade, né? Na agrária você é ou não é cooperado. Então você tem todo o compromisso de fazer toda a compra de insumos e vender tudo via agrária, né? Então, como a agrária hoje tem 640 cooperados, né? Isso são 640 com aproximadamente são 250 famílias, né? Porque tem mais gente, às vezes sócio por família, né? Então, e toda a parte do cooperado está dentro do sistema agrário, ou seja, se sabe exatamente o talhão, tudo está mapeado e tudo dentro. O cooperado faz pedido por talhão, ele faz o pedido, a nossa área de insumos compra exatamente o pedido, né? Nós não compramos para revender, já está vendido quando é comprado, né? O cooperado daí entrega tudo e também vende tudo via agrária, então é um sistema fechado, porém ele tem exigências, né? Então, dentro do planejamento estratégico, nós garantimos para o cooperado que ele vai vender melhor e comprar melhor do que o mercado, né? Então, essa é a contrapartida em relação à fidelização, né? A fidelidade dele, você coloca e cumpre, temos que cumprir, que ele tenha um resultado melhor do que se não fosse cooperado, né? Ele me parece, nesse modelo, que ele efetivamente é um sócio do seu resultado, né? Ele é um sócio. Claro
apesar, além de tudo isso, daí tem a distribuição de sobras também, cada ano, que faz parte do sistema cooperativista, né? Maravilha. Ó, espetáculo. Eu adorei essa conversa. Vocês vão longe. Eu acho que merece, inclusive, a gente precisa visitar lá. A agrária é um negócio Está extraordinário. convidado, com muito prazer será recebido. Eu queria que você falasse agora, você já falou da história da governança, agora falando como presidente e conhecedor do tema cooperativismo, quais são se você tivesse que enumerar aqui para mim um ou dois grandes desafios do sistema, e me parece que para você falar do cooperativismo, pela estrutura de vocês, é um pouco diferente, talvez, de muitas outras cooperativas. Quais são os desafios de vocês aí no futuro? O desafio, eu diria assim, que o maior é a governança, né? E dentro da governança são as regras da governança e preparar as pessoas para que se tenha uma sucessão bem natural, né? Com regras, né? Evitar que tenha uma mudança 180 graus da noite para o dia, né? Sim. Você está indo para o norte, daí alguém quer ir para o sul, isso não é indicado. Então esse é o maior desafio, eu vejo, da agrária, mas do sistema cooperativista também, né? Se preparar para isso, né? Porque as cooperativas, a maioria delas está crescendo, virando, né? Não tem mais um produtor que possa ser eleito e assumir isso, né? Precisa realmente preparar isso, né? Sim. Preparar tanto a gestão profissional quanto a questão do conselho de administração, que isso, o conjunto disso forma uma cooperativa forte. Então eu diria que o maior desafio é a governança, né? O conjunto todo, né? Segundo são os cooperados jovens, né? Eu diria assim, no caso da agrária, para meu pai, né? Não tinha outra opção, né? A agrária era tudo, né? Para mim ela é super, super importante. Para meus filhos tem um mercado e coisa. Então tem que preparar eles, e a cooperativa do outro lado, tem que preparar eles para serem bons cooperados, né? E do outro lado, preparar a cooperativa para prestar serviços bons, né? O que segura o cooperado, o que é importante, claro, é o resultado e tudo, mas é ele se sentir realmente parte, ele se sentir parte do todo e ter serviços prestados como se fosse efetivamente o dono. Ele é o dono e deve ser tratado assim, então tem que prestar esse serviço. Esse é o segundo desafio maior da cooperativa, né? O resto, né, eu vejo que industrializar, vender, mercado, isso também é importante, e para isso é importante a intercooperação, né? É muito falado, pouco praticado. Né? É aquele tipo, é aquele tipo de discurso que sai facinho da boca, mas não é fácil de implantar, não né? É fácil, né? Nós estamos agora com outras 5 cooperativas construindo uma maltaria nova em Ponta Grossa, né? E é um desafio, né, de fazer. Mas eu vejo que isso é importante, que o mesmo segmento, né, por exemplo, malte, se outras 2, 3 cooperativas construíssem maltaria, não tem sentido, né, virarmos competidor entre nós, né? Nós temos já competidores suficientes mundo afora, né, e dentro do Brasil. Então, as cooperativas se unirem é o lógico, né? Então, mas como foi dito, é mais discurso ainda do que prática. Mas eu vejo que com sistemas racionais de intercooperação, com uma administração bem formatada, né, com contratos bem estruturados e fazendo essa intercooperação com cooperativas e que tem mais ou menos a mesma cultura ou mais próxima, né? Isso vai lograr um bom resultado. Que maravilha, viu? Essa maltaria que você falou aí lá de Ponta Grossa, já passei lá na frente ali, viu? Uma obrinha maravilhosa, é um investimento grande, né? O investimento vai ser acima de 1,6 bi
bilhões de reais. Uma obra daquela, só em fase de obra ali já gera bastante emprego. Depois que isso estiver a pleno, qual que é a capacidade de geração de emprego? Nós consideramos entre diretos e indiretos em torno de 800, né? E diretos são mais ou menos 150, né? É um processo bem automatizado, né? Nessa altura do campeonato, você falou de 500 e poucos ou 600 e poucos associados. 640. 640 associados. Agora, quantos colaboradores, quantos funcionários tem a agrária? 1.800 diretos, mais ou menos 300 terceirizados, né? Nossa área é mais, né, na área de grãos, industrialização grãos, que demanda menos mão de obra, né? Então, se tivéssemos um frigorífico ou carnes, aí usa bem mais mão de obra. Sim, né? Mas são, de qualquer jeito, são diretamente que trabalham na agrária mais de 2.000. Né? Maravilha. Ô Ada, eu adorei a conversa, eu adorei conversar com você. Eu acho que a gente deu aí um panorama muito bacana do que é a agrária. Fiquei muito feliz com essa conversa e eu quero fazer muito esforço para a gente conhecer a agrária de perto. Eu acho que eu já passei lá em Guarapuava, mas já faz algum tempo. Tá. Mas gostaria muito de conhecer em loco, porque eu acho que, com certeza, a agrária deve ter mudado a cara da região, né? Não, totalmente, né? Eu vejo que a região era uma antes e se transformou, claro, cresceu, mas eu diria que 50% de toda a mudança agrária é responsável na região, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhas. Elas já estão em idade de... já casadas? Como é que é? Que idade tem essa? 32 e 30. Perfeito. Então já estão casadas e já tenho 4 netos. Já tem 4 netos? Sim, sim. Para a alegria. Que maravilha! Olha, eu tenho um amigo Elas são cooperadas já e vão seguir. Eu tenho um amigo que fala que os netos são a sobremesa da vida, ele fala. Não, é totalmente diferente do que filho, né? É uma alegria enorme. Maravilha. Olha, muito obrigado pela sua gentileza. Eu não perguntei, mas os seus pais são vivos ainda ou não? Faleceram recentemente. Já se foram. Então, que Deus o tenha até. Eles estão juntos com a minha mãe lá, que já se foi também. Querido, olha, muito obrigado. Eu adorei a conversa com você. Foi um prazer imenso conversar contigo. Eu também, eu agradeço o convite e também foi um prazer falar. Fica sempre aqui. É isso aí, gente. Adam Stemmer, presidente da Agrária, conversou conosco aqui. Esse foi um Fala Carlão, gente do céu. Foi um Fala Carlão, mas vamos combinar, hein, gente? Podia ter sido um domingão do Carlão, porque a gente teve uma conversa show de bola, maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Valeu, gente! Valeu. Fui! Obrigado!